E nós já havíamos convidado palestrantes de várias tradições, né, ditas religiosas, e não tínhamos convidado ninguém da tradição cristã. Aí o Socan, que hoje está com uma dupla personalidade aqui, hoje tem um colega, que é colega de científico. De ginásio. Ginásio. Eu conheci ele quando eu entrei aqui, não sei se em Pinheiros, mas Instituto de Educação Fernão Dias Pais. Hoje mudou um pouco, né? Fernão Dias Pais, mas não mais Instituto, ensino médio. Então eu conheço ele, eu estou com 60 anos, então com bastante tempo. E ele é um amigo E é um amigo que se dispôs a falar, né, que ele é dessa tradição cristã, um empresário bacana, né, de sucesso, reconhecido, só que hoje, numa coisa inusitada, em todos esses anos que eu coordeno palestra aqui, teve um incidente, não com o cara, mas com a tia dele, e ele precisa ir no velório, no enterro da Bendita Tia. Ele mora lá em Belzonte, né? a tia morreu no Rio, ele estava a caminho para cá, do aeroporto ele teve que pegar outra linha por esses valores cristãos, então ele teve que ir lá e pedir desculpa, e eu conversei com ele e ele pediu para que transmitisse esse pedido de desculpa, e que também, como eu conheço ele bastante, ele me contou um pouquinho dos valores dele, então eu vou aqui encarnar a alma. Então ele vai fazer o papel, de tal forma que nós propusemos, né, ou criamos uma palestra em 3 momentos. Vai ser o Socan Cavalieri apresentando, né, o que o Sérgio Cavalieri tinha um pouco para falar do assunto, e como o que ele ia falar tinha muito a ver com ética, né, de trabalho na sociedade, sustentabilidade. Depois a Maria Silvia e o Reinaldo, né, que tem trabalhado nesse profissional do futuro, gestão de carreira, vão falar um pouco sobre as competências, porque ética é uma delas, né, mas nós somos um conjunto de coisas diversas. E num terceiro momento eu vou propor uma pequena vivência para a gente fazer um trabalho em grupo, porque uma coisa é você conhecer esses altos valores, outra coisa é praticá-los. Então a gente vai ter uma oportunidade de uma conversa e gerar algumas ideias dessa coisa de prática desses valores elevados. Tudo bem para vocês a gente fazer essa mudança? Estou ocupando a inovação, com o pedido de desculpa do Sérgio, mas assim, coisas acontecem. Então, o Socan Cavalieri... Vou tentar transmitir o que porque eu convidei. Ele não é politécnico, ele é maquinzista. Eu entrei na Poli e eu brinco com ele. Peguei ele e você. Naquele tempo, da minha turma, metade foi para o Mackenzie, outra, um terço, não, 30% foi para o Mackenzie, os 30% foi para o Mauá, e 40%, a grande maioria, nós já estamos com 27 colegas meus científicos aqui. E era escola pública. Né? Naquele tempo a escola pública era das melhores escolas, tinha que fazer admissão para entrar. E lá criou esses vínculos de lá. Esse vínculo permanece até hoje, que bacana. Né? E o Sérgio, eu fui assistir várias palestras dele, e gostei tanto que eu convidei para ele. E ele mora em Belo Horizonte. Né? Mas ele se dispôs a vir aqui falar sobre os valores, né? Para exatamente porque eu falei, o público é jovem, o público são recém-formados ou estudantes. O que pode agregar mais na engenharia, porque vocês estudando falaram. A engenharia, a Poli, dá recado, e hoje é considerada uma das melhores escolas. Então, não é da engenharia. O que mais pode se agregar? E era isso que ele vinha falar, e nós trocamos conversa por telefone das palestras, então eu vou tentar transmitir algumas coisas. Mas é bom conhecer um pouquinho a vida dele. Né? Ele é maquinzista, pós-graduação em Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, gestão avançada no INSEAD, Fontainebleau, na França. Aqui é um exemplo. Né? Gente, não pode parar de estudar. Uma das coisas que ele fala, olha, ele continua estudando até hoje. Hoje ele é representante da terceira geração de família Azamar, do grupo Azamar, que começou em 1932. Eu conheci o pai dele, claro. O pai dele foi presidente da APOP, Associação Paulista de Empreiteiros de Obras Públicas. É o grande lobby das construtoras. Ele foi presidente, ele tinha construtora. E eu tinha muito respeito do Newton Cavalieri, porque vocês sabem da
dificuldade, corrupção que teve todos os negócios. E ele, apesar de estar no meio do lugar que tem muito problema, ele mantinha uma linha que eu não sabia o que era. Ele sempre foi muito correto com o pai, convivíamos na casa dele, ele sempre dava exemplos. Né? O mundo não é perfeito, mas nós temos uma atitude nossa para que tente levar isso, porque ele tinha valores cristãos. E o filho absorveu isso. Né? O Sérgio Cavalieri, hoje, ele é presidente, né, do conselho desse grupo, onde tem o posto de gasolina Allen. É gigantesco a coisa dele. Ele tem... Só dando uma ponte, acabou de sair uma pesquisa esses dias. Melhores empresas para começar a trabalhar, a empresa dele está entre, acho que as 10. E você sabe que a área de combustível é a hora que tem maior mutreta antiética possível de falsificação, mexendo na edição, tudo isso. Depois eu vou contar algumas coisas. Ele é membro do Conselho de Administração da MAS, Construções e Corporações, Codene Engenharia, Metrifone Produtos de Aço, Alvorada Petróleo, Ativas Data Center, uma empresa de informática. É um grupo, né? Assim como eu entrei na Poli, ele do Mackenzie, ele virou um baita do empresário. Então é muito bacana isso, porque a gente convive familiarmente, né? E eu tenho até, ele não está aí, eu namorei a irmã dele. Então, o mundo é pequeno. Esse relacionamento que vocês estão fazendo aqui hoje, e que vocês vão continuar fazendo na associação, isso vai fazer diferença lá na frente. É básico. Né? É vocês se conhecerem aqui, fazer uma amizade, não morrer, criar seus grupos, não dá para fazer um todo, mas a sua panela, que vem aqui, e você poder ligar e falar, puxa, Sérgio, você vem fazer uma palestra aqui, eu não vou pagar você, não tenho avião, você vai ter que vir na sua coisa. Eu vou. Né? Vou porque você está numa causa nobre também. Eu sou eu te reconheço desde o Instituto de Engenharia, que você é voluntário na associação. Lá no Fernão também, a gente sempre tinha alguma atividade. Né? E depois, eu falei, poxa vida, se é para ajudar outras pessoas, aí vem de novo os valores que está dentro, né? No caso dele, cristão. Né? Não estou dizendo que cristão é melhor, né? Nada disso. Nós estamos trazendo um exemplo. Nós trouxemos aqui a monja, né? Mãe que trouxe, monja budista. Trouxemos aqui a mãe de santo. Né? Trouxemos aqui Seicho Noye. Né? Todos, na verdade, têm valores éticos e morais muito fortes. Agora, como aplicar isso? Isso que ele vinha conversar aqui com a gente. Né? Ele, nas palestras, sempre diz, dá para ser vencedor, ser rico, ser sucedido, sem violar a parte ética e moral. Ele fala, eu não permito que nas minhas empresas tenha adulteração de combustível nem nada. Né? E mesmo assim, né, isso não é empecilho. Né? No mundo parece que está indo tirar vantagem. E é exatamente isso o fundamento, no caso dele cristão. Né? Que na verdade, se for analisar, né, o Reinaldo aqui é estudioso disso, os valores dos nós humanos básicos, nós temos aqui o colega Chadeiro, eu sou chinês, né? Mas a base dos valores são muito. Nós acabamos deturbando. Né? E aí vem o valor. Nós que estamos na Poli, que temos uma grande base, nós não precisamos. Né? Importante que saiba que existe de todos os lados, mas nós não precisamos nos corromper para vencer. Né? Esse era o recado que ele vem aqui para mostrar da carreira dele e por que ele conseguiu vencer em cima de base. Hoje ele é presidente da mundial, da Uniapac, da Associação dos Dirigentes Cristãos de Empresas. Ele é do regional de Belo Horizonte, que é de lá, ele é do Brasil e agora ele foi eleito mundial dos cristãos, que eles fazem reuniões. O que é isso? Troca de informações entre grupos similares que têm os mesmos valores. E eu tenho participado, Rafael Ferreira de Araújo, aqui em Pinheiros, na Câmara Britânica, né? Onde que é o consulado britânico, Ferreira de Araúje, né? Faz-se um almoço, certo? Traz um colega empresário que vem contar o seu sucesso, onde ele teve problema, onde não teve, para que os outros possam
aprender com isso e desenvolver. E todos baseados, claro, baseados nos valores cristãos. Né? Então, eu acho que ele aqui gostaria muito de transmitir aos jovens que tem que ter essa formação também. Não é só a engenharia que faz vencer. Né? Eu acho que todos nós queremos ser bem-sucedidos, né? Família, rico. Né? Nós estamos no mundo capitalista, precisamos ter valor. Né? Agora, dá para ter tudo isso sem entrar nas maracutaias. Né? A gente vê muito, você abre o jornal, só tem, né, as negociatas todas, né? Na Itália também, né? Barbaridade. Mas eu acho que nós, que temos valores intrínsecos, DNA, lutando para entrar, e para entrar no vestibular não dá para, né? Não dá para entrar por porta de trás. Né? Acho que isso. E também não dá para sair aqui, né, pela porta de trás. Não, temos que estudar. Não tem outro jeito. Então nós vamos sair com os valores que depois eles vão falar sobre quais são as competências, né, que estão em jogo, que nós precisamos desenvolver. Se tem, ótimo, precisamos melhorar. Se não tem, precisamos ir fazer um plano de carreira. Ele fez um plano de carreira, ele tinha, claro, a base, a família tinha propriedade. Simplesmente ele deu continuidade e podia ter acabado, né? Como tem muitas gerações que acabam tirando os patrimônios. Na China falando que tem a crise dos 3 gerações. Né? Um constrói, né? Um luta, o segundo constrói, o terceiro gasta tudo. Né? E aí tem que começar de novo, 3 gerações. Na Itália também é a mesma coisa. E na Itália é a mesma coisa? Parece que o mundo é assim. Essa é sabedoria popular. Acho que, olha, acho que o mundo é assim, né? O chinês fala assim. Acho que é sabedoria popular mundial. Tem um livro que eu não esse, né? Pai, avô lutador, pai realizador e filho playboy, uma coisa assim. Aqui também, ele tem, ele nunca pediu e ele ele é agraciado no título de cidadão honorário de Montes Claros, da cidade lá de Minas. Ele não dá dinheiro, não é questão de dinheiro. Ele vai lá, ajuda a cidade a melhorar, né, com a experiência dele. É o voluntariado. Né? Ele já está com sucesso, sabe gerenciar isso, levar essa experiência. Né? E quando ele fala isso, ele fala da palestra, ele aprende mais do que ele dá. Né? Isso daí também é bíblico. Né? Tudo que você dá, você recebe em dobro. Aprenda isso. Eu acho que todos os caras de sucesso, certo? Tem exceções também, mas normalmente ele dá e aí ele recebe em dobro. Esse é um dos valores que ele prega muito nas reuniões que ele tem. E todos os empresários acabam sendo. Não tem a mesquinharia, o egoísmo, são coisas que são batidas pelos cristãos. Precisamos ser social, precisamos. Né? A sua empresa não pode pegar, escravizar seus funcionários, tem que criar harmonia. Alguém falou aqui que nós sentimos como família. Exatamente, a associação quer sentir isso como família. Não sei se vocês têm visto, aqui tem um exemplo que é o Moisés. Moisés foi dono de uma empresa gigantesca. E está aqui, até o Joaquim, que é nosso colega, ele foi presidente da DESC, já ouviram falar da DESC? Está aqui. Vem aqui o Plínio Asno, que eu chamo de X-Tudo, que senta aqui, assiste e assiste palestra. Essa nivelamento, como somos todos politécnicos como igual, sabe? Esses valores que o Sérgio Cavalheiro queria deixar com vocês, né? Da humildade, faz parte também do cristianismo, humildade. Esse compartilhar dele, que vou tentar aqui, esperando que sobre alguma coisa de vocês, a alma dele está aqui, até brinquei, né? Quando eu falei, não, o Sérgio vem. Ele falou, vem. Eu até acreditei que o cara veio, eu falei, nossa, ele resolveu tanto cumprir o compromisso que largou lá o velório, né? E era só a alma. Ó, ele é membro do Conselho Temático Permanente de Responsabilidade Social do CNI, Confederação Nacional da Indústria. E ele trabalha muito. Além da empresa dele que tem que tocar, ele ajuda, né, a melhorar a parte social, sociabilidade, ética, valores. Conselho da Universidade da PUC Minas, Conselho Consultivo Internacional da Fundação Dom Cabral, vocês já ouviram falar da Fundação Dom Cabral?
é uma dos ícones de referência na área de ensino e empreendedorismo. Quer dizer, as pessoas são galgadas por valores intrínsecos. Não é porque ele é o presidente da área, não. É porque os valores deles estão lá. Esse ninguém tira. A área pode cair, mas os valores não saem. E acho que isso é aqui que nós gostaríamos de refletir junto com vocês. A gente fica com o cabelo branco, vê que o que sobra da gente não é o dinheiro. Sobra os valores que nós temos com a gente mesmo e perante a comunidade. Você está participando junto. Então, a Elaine, minha colega de química, fez poli, depois fez o quê? Estudou. Mestrado em engenharia nuclear em Berkeley. Depois, o que você fez? Doutorado em mecânica e metalurgia na Unicamp. Depois? Fiz um pós-doutorado em estudos da consciência. Que aí eu já tinha embruxado e resolvi mudar de área, porque eu nunca trabalhei com engenharia especificamente, mas eu trabalhava com educação em engenharia, né? Fui professora da Unicamp e da engenharia química uma temporada. Então eu sempre estive trabalhando com educação, me inspirei de estudar essas coisas, e mais do que educação, o que motiva a gente a educar e tomar essas decisões. Foi por isso que eu fui fazer o pós-doutorado em estudos da consciência. E é por isso que eu estou aqui na EP também, trabalhando junto, né, buscando a disseminação desse tipo de informação, trazendo essas palestras, por conta de que essa coisa que o Socan falou, né, a gente já trouxe Tamas Macrae da Promon 2 vezes aqui para falar, e uma das coisas que é muito conhecido da Promon, que inclusive, né, sobreviveu a todas as crises, é esse alto grau de comprometimento ético do Tamas. Ele acabou segurando a empresa e nunca quis fazer maracutaia de jeito nenhum. E tem uma coisa curiosa, né, que é essa história que o Socan comentou, que tudo que a gente faz a gente recebe em dobro. A sabedoria tradicional oriental também fala da lei do karma, né, tudo que você joga volta e volta multiplicado, que é a hora que a gente fica firme nesse valor, nessa coisa da ética, né, como você está trabalhando com um valor alto, isso é teoria de campo. Se eu estou trabalhando com campo de alta frequência, eu vou ter respostas de alta frequência. Isso na sabedoria comum é assim, né? O universo ajuda, conspira a favor. Então, se eu estou trabalhando numa frequência alta, a hora que eu precisar, eu vou ter uma resposta alta também. Que é isso que ajuda essas empresas a continuarem vivas por cultivar esses valores elevados. A gente vê muita gente nas maracutaias, aparentemente, né, cheio de dinheiro, etc. e tal, mas a gente não conhece a história inteira. Se for procurar, são pessoas que têm altos graus de sofrimento em diversos outros departamentos, né? Fora, né, ficar com essa má fama do mundo que não precisa desse negócio. Então é isso que ele eventualmente ia falar e que eu não sei o que Maria Silvia e Reinaldo tinham para falar das competências. Tem mais uma coisa que ele ia falar, que está nas palestras dele, que é o conceito de sustentabilidade. Então, as empresas que estão lá, que são muitas grandes, construtoras, todos estão lá, e falam isso, da sustentabilidade. Se você quer uma empresa, daí você vê nas empresas, tem 20 anos, 30 anos, não é uma empresa que monta, faz a maracutaia, porque se fizer maracutaia, some. Se vocês fizeram maracutaia durante a graduação, vocês não vão colher esse maracutaia. E acho que a Poli também não vai dar muita chance. Né? Eu lembro de alguns colegas meus, né? Eu também não era grande estudante, né? Mas tinha que estudar, não dava. Dá para fazer trabalho em conjunto, tudo, mas tinha que estudar, senão você não termina essa escola, não. E acho que esses valores vão ficando para a gente, que vão ser muito bem reconhecidos aí no mercado. Eles sabem disso, que a Poli não é fácil de entrar, não é fácil de sair também. E essa sustentabilidade é um conceito que hoje estão falando, mas também é bíblico, isso é antigo. Né? Você tem que pensar isso, não é para 1 ano, 5 anos, 10 anos, tem que pensar nas suas gerações. Né? Quando você alonga a sua visão, certos valores mudam. Né? Você tem que pensar um pouco mais do que o prazer imediato. Né?
E uma das coisas que ele fala muito é dos jovens. Né? Ele vê muito dos jovens que hoje pensam a muito curto prazo. Quando eu me formei, a gente falava que eu queria ser diretor aos 50 anos, porque era assim, eu trabalhei no Mercedes há 6 anos, eu fiquei lá galgando passo a passo. Hoje a geração, não é Y, agora é de geração, hoje qualquer coisa muda, né? Hoje o prazer rápido e resultado imediato, ninguém quer fazer um plano de carreira, ninguém quer fazer um plano de vida. Né? E sabendo que hoje vocês vão viver 100 anos, cara. Vocês sabiam disso? Vocês vão viver 100 anos. Então vocês estão com 20, caramba, vocês estão com 15. E o resto do planejamento daí? Né? Antes você não podia planejar, não tinha nada. Mas agora está na hora de planejar. Como é que está a tua carreira? Carreira é seu lado pessoal, profissional, social. Né? E a associação, quando eu perguntei para vocês, né, exatamente a nossa preocupação é exatamente isso. Né? E os veteranos virem aqui, dar no coração sua experiência, trazer pessoas que têm e passar isso. Né? Porque depois vamos fazer o bate-boca e conversar aqui também. Eu vou passar então para a Maria Silvia e o Reinaldo. Né? Eu vou só, o Reinaldo, formando em 76, fez produção. Depois eu fiz o SEAG. Então, o SEAG? Administração de empresa. Depois fiz psicologia. Psicologia, graduação. Mestrado em psicologia. Mestrado em psicologia. E agora? Doutor. Pela Poli. Né? Tá bom, Maria Silvia. A Maria Silvia ela é psicóloga e colaboradora, vestiu a camisa, tá? Sempre tive muito orgulho da Politécnica e dos politécnicos, justamente porque, por tudo isso que vocês falaram, embora não seja uma politécnica, eu sempre tive uma imagem extremamente positiva da Poli. Então, no momento em que eu me aposentei, foi motivo de orgulho eu ter a oportunidade de prestar serviço para a Poli. Vocês veem como essa questão da imagem é um negócio muito importante. Né? Então, toda essa imagem que foi construída da escola de vocês está fora dos muros da escola. Então, até no momento de escolher aonde a gente vai trabalhar, a gente pergunta se aquele lugar comunga com os valores que você tem. E essa foi a pergunta que eu fiz, e aí naquela ocasião o Reinaldo fazia um trabalho na empresa em que eu trabalhava e eu recebi o convite para vir ajudá-lo aqui a fazer um trabalho com alunos. Eu sempre trabalhei dentro de recursos humanos de grandes empresas, voltadas para o mercado financeiro, e aí foi um motivo de orgulho eu poder estar do lado de cá agora, trabalhar com os alunos que futuramente vão trabalhar dentro dessas empresas. E o depoimento que eu posso dar, né, isso é a forma de eu olhar a Poli, foi um dos motivos. E outro aspecto importante também é dizer para vocês que no momento em que essas organizações contratam pessoas, eu que estive dentro de área de desenvolvimento dessas empresas, um pedaço do meu tempo também em seleção de pessoal, eles olham muito quais são os valores, né? Como é que essa pessoa funciona. Cada vez mais as empresas especializam os profissionais de RH para fazer o que se chama de entrevista de competências, para justamente saber como é que aquela pessoa é e se os valores daquela pessoa comungam com os valores da organização. Porque não pode ser uma coisa mais desastrosa quando você está com o sapato trocado, né? O Socan colocou aí que tem algumas empresas que são não éticas e aí fica muito complicado pessoas éticas chegarem e poderem conviverem dentro de um ambiente que não tem nada a ver com elas. Da mesma forma, empresas de sucesso estão cada vez mais alinhadas com essas questões. Por isso que elas se preocupam sempre em trazer profissionais de escolas que são consideradas éticas. Não é por acaso que a Poli tem esse valor dentro do mercado, é porque ela não só forma
pessoas e excelentes técnicos, como ela forma também pessoas éticas. Então, acho que esse é o principal valor, né? E isso que vocês estão enxergando aqui dentro da associação, que é um modelo, que são pessoas que abrem as suas agendas, que são empresários, que são proprietários de grandes empresas, né? Que podiam estar agora lá passeando ou fazendo qualquer outra coisa, eles abrem as suas agendas e voltam para cá pelo amor à escola, para poder passar um legado, mostrar o modelo de como tem que ser. Isso é muito bonito, não são todas as escolas que têm isso. Né? O senhor Reinaldo vai falar um pouco das questões das competências. Antes de falar, entrar no tema, eu queria, se vocês vieram aqui, é porque queriam ouvir o Cavalieri falar de ética, de sustentabilidade, então eu queria falar uma coisa bem rápida. O que diferencia nós, seres humanos, dos animais, são os valores. Quer dizer, o que pode evitar o mundo ir para uma barbárie, onde vale tudo, tudo contra todos, né? Cada um para si, é o resgate dos valores sociais, culturais. Então a EP tem procurado selecionar pessoas para vir trazer essas mensagens das mais diversas linhas de pensamento, porque cada ser humano é diferente, então existem diversas linhas. Então a gente tem procurado trazer assim, imparcialmente depoimento das várias linhas filosóficas e religiosas, porque todas têm valores, né? Então nós trouxemos, além do que o Socan falou, uma que foi muito legal, é o pessoal que promove um programa que nasceu em Harvard, esse programa chama Professor William Ury. Ele é especialista em técnicas de negociação. Ele criou um programa chamado Caminho de Abraão. Um nome estranho, o que será que é isso? Né? Abraão é o patriarca de 3 grandes linhas religiosas, tá? Cristã, a judaica e a muçulmana. Tá? Todas derivam de Abraão. E apesar do conflito, esse movimento, o Caminho de Abraão, tem um programa turístico, pessoas fazerem caminhada, a rota lá que nem Santiago de Compostela, no trajeto que Abraão fez, de onde ele nasceu até onde ele morreu. Tá? Passa por vários países. Tá? O intuito desse movimento é justamente promover, uma coisa muito difícil, mas promover já que tem a mesma raiz, por que essas religiões não se entendem? Então aqui no Brasil, por exemplo, eles promovem eventos de convivência entre essas 3 religiões. E é muito bonito, é possível, fazem passeata, caminhada. Então esse foi um. A gente trouxe o Mário Sérgio Cortella, que hoje fala aí na rádio todo dia, é um dos maiores entendidos em ética contemporânea. Quer dizer, não é um discurso vazio, ele traduz a questão ética no dia a dia. Ele veio aqui e falou bem legal, né? Tem um ditado que fala assim: o problema dos ratos, rato é um problema sério, né? Você não resolve só fechando a sua casa. Se você jogar lixo, o terreno baldio, e todo mundo jogar lixo lá, o problema do rato vai continuar para todo mundo, tá? Mesmo que cada um feche a sua casa. Então a ideia de sustentabilidade é justamente isso, é pensar ideias engenhosas que tem soluções que requerem esforço coletivo. Não adianta, sozinho você não vai resolver. Tá? Então o Cavalieri, esse pessoal que batalha pela sustentabilidade, é justamente isso. Tá certo, a engenharia promoveu muito mau uso do planeta. Tá? Começou com a engenharia,
Então, é dever do engenheiro também pensar de como retomar essa sustentabilidade do planeta. Bom, esse é o recado que eu queria dar. Falar o quão importante é essa questão da sustentabilidade ética. Eu queria falar rapidamente, a gente faz um trabalho grande de competências, né? Que a gente pode... Tudo bem? A gente vem divulgando, mas eu queria dar um recado assim, um recado bem curto, uma mensagem curta, acho que tem mais efeito. A gente tem pensado bastante, e pela experiência nossa, tanto com alunos formandos, quanto nas empresas, e acho que interessa muito ao Politécnico, existe 4 pilares do sucesso profissional, tá? E que tem muito a ver com o Politécnico. O primeiro pilar é a formação técnica. Então, tem conversado com professores de outras faculdades. A Poli é uma das faculdades mais puxadas que tem. Então, o aluno da Poli sai com uma formação técnica diferenciada. Então, isso já faz uma diferença. O segundo pilar é o da engenhosidade. A maioria das empresas vem buscar engenheiro porque, ou pela formação, ou pelo perfil, a gente tem uma combinação de 3 competências, que é muito importante para todas as organizações, tá? Que é a competência analítica, que é a capacidade de pegar qualquer problema, tá? Social, problema técnico, problema organizacional, problema financeiro. É você pegar um problema, identificar as variáveis, modelar, equacionar e criar ferramentas de análise. Tá? Isso, engenheiro, é o campo assim, tranquilo dos engenheiros. Vocês vão aprender a fazer muito disso. Vocês aprendem na escola. Então, e gente faz isso assim como ninguém. Tá? Como ninguém. É uma grande vantagem do engenheiro essa capacidade analítica. Segunda competência é a da criatividade. Quer dizer, de algum modo, o aluno de engenharia, ele é aquele cara que gosta de desmontar coisa, gosta de ficar fuçando para descobrir relacionamento entre os fenômenos, enxergar padrões, enxergar novas formas de uso, né? Quer dizer, essa capacidade de pegar um problema e ficar pensando numa solução também é muito importante, chama de competência criativa. E terceira, que também é uma coisa assim, muito típico de engenheiro, é a competência prática. Tá? Tem gente que é muito bom em projetar, né? Ou formular, ou teorizar, mas não consegue pôr em prática. O engenheiro, em geral, às vezes pela própria formação, ele tem esse foco de como traduzir um projeto em uma coisa concreta. Então, essa combinação de 3 competências, analítica, criativa e técnica, é que acaba fazendo diferença. E, em geral, o aluno da Poli tem isso. Desenvolve mais ou menos, mas o aluno da Poli tem. E o terceiro pilar da empregabilidade do engenheiro é a grande capacidade de aprender. Como o mundo está mudando muito hoje, e toda hora surge uma área nova de problemas, você tem que ser muito rápido para aprender as coisas. Tá? E a Poli, pela própria histórico nosso na escola, a gente acaba aprendendo a aprender. Tá? E a gente aprende muito rápido. Tá? Qualquer coisa, a gente tem exemplo de aluno que durante o curso não viu nada de finanças, nada. Aí é contratado como estagiário numa área de finanças. Ele entra, começa a estudar, 6 meses ele fala, pô, eu estou entendendo igual todo mundo lá. Tá? Aprende muito rápido. Tá?
Então, essa vantagem também é uma grande diferença. Agora tem um quarto pilar, que esse falta em geral na nossa formação, que é a competência que a gente chama de soft skills, competências comportamentais, liderança, relacionamento humano, lidar com pessoas, tal, comunicação, né? Então nós estamos trabalhando aqui na EP, focando muito nesse quarto pilar, tá? É desenvolver competências complementares que o curso não dá, nem o curso dá, mas a gente, como ex-aluno, reconhece que faz muita falta para acelerar a carreira, para se legitimar na carreira, que às vezes você até recebe uma posição de destaque, mas para você se legitimar nessa posição, em geral falta esse quarto pilar aí, que é competências não técnicas, competências comportamentais, competências de relacionamento, né? E a gente tem procurado complementar essa formação justamente trabalhando muito esse quarto pilar. Tá? Então, eu queria, assim, resumidamente, passar essa mensagem e se alguém quiser perguntar alguma coisa. Então, aproveitar só complementar, a ideia então hoje conversar isso que chegaram, o meu amigo Sérgio Cavalieri, que é meu colega de infância, estudei com ele, e eu convidei porque ele tem valores éticos, tudo, e é um empresário de sucesso, e os pilares dele são voltados nos valores cristãos, e ele defende muito a ética, a sustentabilidade das empresas e do sucesso, não em dinheiro só, mas o dinheiro como consequência, mas os valores éticos e sustentabilidade, né? Fazendo parte da sociedade, com seus funcionários, com seus valores. Isso que ele é o dirigente cristão, e ele, conglomerado, esses combustíveis da área dele, né? Todos, da família também, né? E ele não pôde vir porque a tia morreu no Rio e estava vindo para cá, teve que ir para lá, e passou para que nós passássemos um pouco desses valores, isso que nós estamos conversando com os meninos aqui, que é a intenção dele. E uma outra coisa que a gente tem conversado os engenheiros, ele fez Mackenzie, né? Na Poli mais ainda. Né? E vocês vão ver, isso, e é normal, isso é da prática. Né? Então, se você, professor da aula, a matéria é esse, você estuda aquilo lá, chega na prova, filha da mãe, não tem nada daquilo, apareceu outras coisas, não foi isso que foi combinado. Né? E você vai reclamar com ele, se vira. Aí nas próximas você começa a puta, não é só isso que estudar, tem que adivinhar o que filha da mãe vai colocar na prova. Então eu aprendi a adivinhar o que vem. Puxa, você acredita que xingava tanto que depois tirava 3, falei, caramba, aí depois tirava 7, 8, compensava, e passei sem uma dependência. E essas habilidades que a gente acaba tendo, que reclamava da escola, quando chega no trabalho, o trabalho é assim mesmo, né? Você tem lá reunião de diretoria, você vai lá, prepara, e os caras te perguntam, não tem nada a ver com o que você preparou. E aí você tem essa habilidade de você ter estudado, né? Ele sempre fala que a gente vai com 3 vezes mais de conhecimento da reunião do que normalmente as pessoas vão preparar. Né? Isso faz parte do diferencial nosso na Poli, porque a escola é assim. Não reclame, viu? Vocês têm que se adaptar, não queira que a escola se adapte, porque nós tivemos com o diretor falando, a Poli não vai mudar. Não queiram, né? A Poli vai ser a Poli, vocês entraram porque a Poli é assim e é reconhecido assim. Se virem, legal. Né? Se virem. Não precisa chorar, não, viu? Eu também. Mecânica do fluidos era horror. Puta, eu estudava e chegava na prova, o que é isso? Nunca vi. Aí você ficava e tinha que sair, tinha que achar solução. É esse. Né? Agora, por outro lado, aquilo que o Reinaldo coloca, né? Eu entrei, né? E o Sérgio era diferente. O Sérgio, que estava aqui, ele era o que fazia melhor redação. Tinha teatro, não sei o quê, ele era o cara que
tinha uma habilidade, né? Se ele viesse de falar, vocês iam ver que como ele fala, escreve e interpreta bem. Olha as habilidades que eles tinham. E isso fez um diferencial para ele na carreira dele. Né? A família dele. O Dilton realmente teve 10 filhos. Né? Ele é o que foi escolhido para assumir o negócio. Olha que diferente. Por quê? São essas habilidades. É o que o Renato coloca. Engenharia acaba todo mundo fazendo. E que mais vocês têm além disso? Esse é o diferencial. Não é, ministro? Esse é o diferencial. Aqui temos mais cabelos brancos, né? Especialista como é que eu fiz só 5 vezes. Eu fiz 7. Mais sabe do que falou hoje. E trabalha com Trabalho na área hidráulica. Depois é o seguinte, que eu fiz civil de 75 a 81, fiz em 7. 2 anos depois eu prestei o vestibular de novo, entrei, fiz eletrotécnica. Trabalhava na FDTE, no mesmo prédio, eu permitia fazer isso os 3 anos, dispensei os 2 primeiros, os 3 anos eu fiz em 7. Não dá para fazer, tinha que trabalhar e estudar. O curso de elétrica de 83 a 89 é a mesma coisa que foi dito aqui do civil de 75 a 81. Você tem que se virar, né? Você não é quadrado, se vira. Você aprende a se resolver. Meu filho está no 2º ano da civil agora. Tem algum civil do 2º ano? Tem civil aqui, né? Tem, então, tem 2 civis. Daniel Santa Maria, um pouco mais alto, um pouco mais forte do que eu. É a mesma coisa. Entra ano, sai ano, olha, muda de nome e endereço, mas é a mesma coisa. E tem um negócio, aí na vida aí fora, juntando a ética com a formação do Politécnico, o espírito do Politécnico, o que eu tenho visto por aí no mercado é que o engenheiro é uma espécie de distinção, em extinção. Do ponto de vista técnico, mesmo escolas muito conceituadas estão soltando um pessoalzinho aí que dá medo. O Politécnico continua mantendo seu nível. E esse pessoal, eles acabam substituindo a falta de formação técnica por uma falta de formação ética também. O pessoal que a gente vê no mercado aí, para se virar, eles vendem a mãe e entregam. Ainda mais com a mãe do outro. Então não tem nem aí cabaçoca. Muitas vezes o cara, você olha, percebe, o pessoal não tem, sabe, não tem o mínimo conhecimento de física. O engenheiro elétrico não sabe a lei de Ohm. Mas o cara vem e vai atrás, tem dinheiro como objetivo, que é exatamente o contrário. Isso é uma coisa que eu falo desde que eu estou sozinho na minha empresa desde 96. E eu sempre carrego pelo seguinte: dinheiro é consequência. Você tem que ter uma filosofia de trabalho e dinheiro vem. Já cheguei à conclusão que rico não vou ficar nunca sendo engenheiro, não. Só engenheiro na essência, né? E ainda mais politécnico, esqueça. Não vou ficar não vou virar um Eike Batista. Só que de fome eu não vou morrer também. Então, nesse intervalo, eu não tenho com que me preocupar com a vida. Eu sou eu crio meus filhos e vivo minha vida numa boa sem se preocupar com isso. E tem gente que morre. Se não ganhar o dinheiro do outro, vai passar na frente e tomar. Isso que é uma coisa que eu acho que a Poli falta formação. Falta ensinar para o Politécnico uma formazinha a ser sacana. Não é para o cara praticar. Para se defender dos outros. Eu demorei anos para perceber isso. A vida real é que a gente não pode aqui, né? Porque está gravando. A vida real não é fácil. É muito fácil de você entrar. Mas também, assim como entra, te derrubam também. É por isso que eu queria propor essa vivenciazinha, porque né, a gente conhece até muito desse discurso, conhece em casa, conhece exemplos tanto pró quanto contra, mas vai chegar o dia que a gente, eu mesma vou ter que chegar de frente para uma situação e lidar com o assunto. Então, essa conversa, a ideia é ela continuar e envolver mais pessoas. Queria propor, se vocês toparem, a gente formar 3 grupos, que nós temos número, são 6 de cabelo um pouco mais grisalho, digamos assim, e a moçada. Então eu queria propor da gente formar 3 grupos, com 2 cabelos mais
maduros em cada grupo e a moçada escolhe onde quer se distribuir nos 3 grupos para resolver um pequeno problema. Então, antes de eu propor o problema, né, para a gente não ficar mais tendencioso, vamos separar, formar um grupo aqui, um ali e um do lado de lá, com 2 dos mais velhos e, né, senta 2 dos mais velhos, 2 dos mais velhos, 2 dos mais velhos, vamos fazendo parte dos mais velhos. Eu faço Precisa ser um pouquinho mais sustentabilidade. E toda essa teoria, vamos ver como é que funciona na prática, e uma das coisas que a gente aprende aqui na escola é que a gente tem que treinar antes para poder resolver, né, não na hora, né, mas tem que criar essa base de dados para poder ter uma resposta razoável. E o desafio, né, como o Reinaldo estava bem colocando aí, uma das competências que nós mais precisamos desenvolver é essa coisa do interrelacionamento, como trabalho em equipe, como resolve comunicação, etc. e tal. Competência técnica a gente tem bastante. E trabalho em equipe, né, eu estou supondo que todos nós aqui temos um coeficiente de ética alto. Nós somos bacanas, né? Somos pessoas sérias, gostamos de fazer as coisas direitinho, mas tem aquele pequeno detalhe também que o Socan comentou, que a gente não pode ser mais real que um rei. E a situação prática que eu quero propor para vocês conversarem depois, né, quem sabe um de cada grupo conta, né, como é que foi a solução que achou, é que talvez vocês conheçam 2 personagens típicos em trabalho de grupo e empresa, né, e que até o nosso amigo, já esqueci o nome, eu venho aqui, esquece tudo, como é que chama? O Cortella, exatamente. Cortella, sempre tem em qualquer grupo uma maçã podre, que é aquela figura, né, que contamina, que começa a trazer histórias e que, né, começa a jogar o lixo para montar aquele monte de lixo. Então, um personagem, né, eu estou trabalhando na minha empresa e acabo descobrindo que os negócios não estão andando como se deve porque tem uma maçã podre. O que a gente faz com essa maçã podre, mantendo os valores éticos? Porque é muito fácil manter valor ético quando eu estou trabalhando com gente legal, ou quando alguém deu uma mancada, né, que nem o Sérgio, a gente pode, numa perspectiva, achar que ele deu uma mancada. Pô, o cara marcou, ele só que morreu a título dele, mas aí é muito fácil de resolver. Né, isso é tranquilo, é uma pessoa legal, que tem, né, competência, etc. e tal, isso é fácil de resolver. Agora, quando tem uma maçã podre, como que a gente resolve eticamente essa situação, principalmente se a maçã podre é um profissional bom, é um profissional competente? Como que eu lido com essa história? Então esse é um dos personagens que vocês vão contar, né, se vocês conhecem a história, como é que é essa figura, etc. e tal, como é que a gente resolve essa história. E tem outro personagem que é muito comum também. Quem é que costumava ler Asterix? Pouca gente, nossa, Asterix é alta literatura, altíssimo Asterix. No Asterix tinha um personagem, né, que é o Asterix no geral, assim mesmo, né, vocês devem conhecer, mas é uma historinha em quadrinhos super fantástica que falava lá dos romanos e dos gauleses. E os gauleses tinham aquela poção mágica, etc. e tal, e tinham sempre aquelas brigas e coisa, né? E uma das questões que os gauleses tiveram que resolver foi ter que lidar com um certo personagem romano que se chamava Túlius Detritus. Túlius Detritus, no desenho, no quadrinho, era uma figurinha que era verdinha, que chegava, aquela figura fofoqueira mesmo, né? Com 2 caras mesmo, né? Ele entrava, já encostava assim, mas se foi naquela palestra do Socan, cara, aí chegava aqui verdinho, encostava na Maria Silvia. Nossa, você foi na palestra do Socan, legal aquela palestra, só porque ele está ali do lado. Nossa, legal a palestra do Socan, não sei o que, nossa, bacana. Aí lá um dia, vai a Maria Silvia conversar com o verdinho aqui, não bate informação e esse negócio começa a fermentar. Vocês notem bem que é um personagem parecido com o maçã podre, mas a técnica que ele utiliza,
né, para trabalhar a história é diferente. Como que vocês lidam com esses personagens? Eles são competentes, profissionais competentes, estão desempenhando bem a sua função técnica, mas não sabem lidar com essa parte ética. Como é que a gente lida com a sustentabilidade da equipe quando tem um personagem desse? O personagem pode estar acima, no mesmo nível, abaixo. A ideia é vocês eventualmente contarem, né, compartilharem histórias de alguém que vocês conhecem com esse perfil, né? Se vocês tiverem alguma solução, eventualmente deixa para contar no final, né, quem alguma vez viu. Mas usa um pouco daquela criatividade, usa um pouco dessa nossa engenhosidade para criar uma oportunidade de achar uma solução. Como é que a gente resolve esse problema na nossa equipe? Então é essa a proposta. Vamos ficar conversando, porque aí é uma oportunidade de todo mundo contar a história, dar opinião. Quem estiver coordenando o grupo, né, procura ouvir de todo mundo e achar alguma coisa que vocês, né, acham uma solução bastante boa, que depois a gente compartilha aqui. Como é que a gente pratica ética na prática, literalmente? Na época tinha o filme do Ivan Ioé, começava assim. Ivanhoe! Ninguém nunca viu isso, deve saber a gente. Mas enfim. Então, a ideia é a gente compartilhar, né? Se tem alguém que pode dar, assim, a essência. Sou engenheira química, virei alquímica. Meu convite agora, nós temos ali 15 minutos, dá 3 minutos para cada grupo contar, né, quem é o personagem, quais são os valores e que tipo de solução pode ser encontrada para lidar com esse personagem. Quem gostaria de começar? Nicolas. Bom, a gente conversou sobre esses personagens e o que a gente falou é que na vida real, infelizmente, esses personagens existem, estão em vários ambientes, não apenas a gente conversou aqui em ambientes de trabalho, dentro da própria poli, até tem massas podres, né? E o que a gente achou no final das contas é sempre continuar trabalhando de qualquer forma nós, eticamente, nós trabalhamos de forma ética. E que, afinal das contas, uma hora, antes ou depois, essas pessoas não vão conseguir se sustentar. Então, tanto na faculdade, tem um caso aqui, que a nossa amiga falou de um cara, de uma massa podre que nunca aparecia para fazer trabalhos, essa pessoa foi cortada. Então, não conseguiu mais continuar. Ninguém mais queria fazer grupo com a pessoa e afinal ela mesma acabou se auto-eliminando. Assim. Isso acontece também nos ambientes de trabalho, né? Que são, de repente, até mais competitivos do que a própria faculdade, né? Porque teve também vários exemplos de ajuda, né? Entre pessoas que vivenciaram, né, o trauma, às vezes, de passar ou não, mas a joia depois de passar no vestibular. Então, tem toda uma vivência que os torna mais próximos, porque tem um percurso de vida que é parecido. E aí, no final das contas, é realmente isso. A gente falou também um pouco do Verdino, que é a figura, né, a personagem que mais nos preocupa, porque a maioria das vezes é a personagem mais inteligente e que age de forma política, mas de forma política no sentido mais errado, com a seção mais negativa do termo. E afinal das contas é realmente isso, continuar vivendo segundo a própria ética, é viver bem para si mesmo, seguir o próprio rumo da forma que eticamente. É isso. Acho que encerramos dessa forma e que a mensagem final é que a justiça vai ser feita, é que tudo que a gente dá, tanto em positivo quanto em negativo, volta. Então, se a gente agir de forma ética, é receber de forma ética. Tudo bem. E só lembrando, ele é italiano, viveu 23 anos, né? Como que é? Católico,
ele tem um papo argentino. Vocês chegaram É a o papo argentino, nominar mas Deus é brasileiro. alguns valores que vocês respeitam bastante? Valores mesmo, assim, esses valores. Vocês não chegaram a conversar sobre isso? Não, os conceitos que é verdade. Tá, verdade. Verdade. Tá. Não precisa ser radicais, sustentando a verdade, nas dúvidas. E aqui é bacana porque os jovens estão preocupados com a vida escolar, as coisas estão aqui, claro. Ela foi pior. A gente fala que os valores, afinal das contas, fazendo uma ligação com as várias éticas, né? Os valores de base para todas as religiões são os mesmos. Agora, a interpretação que foi feita desses valores e as religiões que surgiram posteriormente foram feitas pelos próprios homens. E às vezes, o fato de se identificar uma religião ao invés de outra criou guerras, que ainda cria, na verdade, mas o importante é seguir eticamente os valores de base, independente de ser judeu, cristão, católico, o que for. Valores de base, bacana. Então, perfeitíssimo. Tem a Tami. Quem gostaria de falar? Você quer falar? Ela estava falando dos valores éticos e a gente fez uns comentários aqui, eu fiz algumas anotações de que forma e por que você continuaria fazendo aquilo e continuaria trabalhando daquela forma ética e correta, né? Então, alguma das coisas que foram comentadas aqui foi da alegria de você poder fazer alguma coisa, né? Outro foi o orgulho de você conseguir trabalhar e resolver as coisas de uma forma correta. Você poder dormir e colocar a cabeça no travesseiro tranquilamente, sem ter que prejudicar ou sem ter prejudicado ninguém. Outro valor da família, né? Que você aprendeu alguma coisa em relação à família, você passar esses valores para frente. A verdade, né? Contra a verdade você não tem argumentos, né? Uma hora vem à tona. A honestidade, né? Contra você poder e talvez poder ter e receber alguma vantagem ilícita. Então, a honestidade acima disso. E mais uma outra coisa, a esperança de você poder fazer as coisas corretamente e ajudar as pessoas, né? Não só ter resultados em benefício próprio, né? E outra coisa é que o confronto contra o bem e o mal é aquela coisa maniqueísta, tá? Então você tentar ir numa linha e que você sabe que você, como ele falou ali, você fazer alguma coisa que você possa dizer que você fez aquilo, não você ter uma atitude e depois você falar diferente, né? Esses foram os valores. E ele deu um exemplo aqui assim, muito interessante no final agora e bastante prático de forma de trabalho. Ele deu o exemplo do tio, se quiser falar. Um tio meu, né, ele tem uma pequena construtora e por ser uma empresa relativamente pequena, ele tem bastante contato com os funcionários de base, né? Ele tem os construtores, os pedreiros, né? E ele tinha um funcionário que ele não gostava muito de trabalhar com EPIs. Ele era um excelente funcionário, trabalhava muito bem. Só que ele não se adaptava bem, tinha que usar capacete, tinha que usar aquele cinto de segurança para se ele não gostava. Aí, além disso, ele não era só para ele, com os funcionários novos que chegavam, ele meio que influenciava também. Ele falava assim, não usa isso, isso vai te atrapalhar, você vai conseguir trabalhar bem usando isso. Aí chegou em um determinado momento que ele pedir as contas, né? Ele falou, chegou no meu tio e falou, pedir as contas porque ele falou que ele estava se queixando porque na empresa que ele estava trabalhando estava sendo muito cobrado em relação à qualidade do serviço e também à segurança. Tipo, o tio falou para ele, quanto a isso, eu não tenho argumentos para colocar para você, porque eu não posso nem diminuir o padrão do serviço que eu quero exigir de você e também não posso abrir mão da segurança dos meus funcionários. Eu prefiro perder você para outra empresa do que perder a vida de um amigo, né?
E isso ele perdeu as contas e foi trabalhar numa empresa concorrente, né, que também trabalhava nas proximidades, só que essa empresa ela não fornecia EPI. Ela se pagava um pouco a mais para os funcionários, só que o funcionário tinha que se virar, tinha que comprar as EPIs se quisesse e usava. Então ele sentia mais liberdade para trabalhar. Só que em menos de uma semana de serviço nessa empresa, ele acabou caindo de um andaime e morrendo. E isso acabou se tornando um grande exemplo para a empresa, porque aquele cara que contrariava, tipo, falava assim, não quero usar isso no meu trabalho, ele acabou sendo o exemplo do que acontece com quem faz isso. Teve várias audiências, audiências das empresas, né, que estão sendo especializadas por conta disso. Bom, a gente conversou muito sobre a dureza da realidade, né? De confrontar com esses desafios de falta de ética, de ações mesmo até criminosas, até, inclusive dentro da porta. Então, acho que a conclusão que a gente chega aqui é que é importante não ficar na inocência, na ingenuidade, tem que defender uma atitude ética, mas também ter uma consciência. Tá? Então a gente trocou algumas ideias. Tem uns alunos que estão propondo que a Poli tenha noções de direito, lidar com o contrato, se proteger. Dentro dessa saída da ingenuidade, você ter alguma forma de se armar. Tá? E também colocaram que essas questões não podem ser abordadas de forma teórica. Então, tem que ter o mais vivencial possível, assim, troca de ideias, experiência. É complicado, né? Porque a gente sempre sai do ponto inicial de que acreditar nas pessoas é o correto, né? E quando a gente está num ambiente de trabalho, ou mesmo na Poli, ou algumas coisas desse tipo, a gente confia, né? A gente delega funções, preciso de tal parte de trabalho, ou conta determinadas situações da sua vida pessoal, que pode te colocar em xeque. Mas você parte da premissa que você vai acreditar na pessoa, que essa pessoa não vai te trair. E aí a gente no moço levantou uma questão de que, como depois de tudo isso, de tomar patada na vida, você acreditar e continuar acreditando? Como você vai continuar se abrindo se quando você se abriu alguém machucou de alguma forma? Essa é uma questão também delicada de se trabalhar. O quanto a gente está disposto a recomeçar a acreditar na gente e nos outros? Isso é interessante. Começa acreditando em você. Eu nunca me traí. E quanto aos outros, não acredite, não desacredite. Observe, sem condenar, sem inocentar, deixa que não correr nada um dia após o outro. As coisas se esclarecem. Você não pode se fechar demais ou se abrir demais. Mas uma coisa, se você acredita em você, particularmente com com nós ninguém pode. Você vai entrar em qualquer empresa aí, vai ter um monte de manezinho aí, cheio de falador. Fala. Você tem que acreditar em você. Yes, you can. E a gente estava comentando lá, né, de estabelecer estratégias, que é uma das coisas que a qualidade vem de engenharia, né? Se eu estou sacando que eu estou com o meu psiquismo meio abalado, né, porque depois de umas 30 patadas a gente fica machucado mesmo. Vai na boíssima atrás de um psicólogo, vai fazer um trabalho, vai fazer um tratamento, né, não só de curar as feridas das patadas, mas de estabelecer uma persona, né, que é o termo usado em psicologia, né, que é a minha máscara de ferro, como eu tinha um cliente que falava. Estava numa situação desgracida, tinha vontade de chorar o dia inteiro, mas ele era o dono da empresa de advocacia. Então ele tinha que chegar lá com aquela cara de bacana e continuar, né? Então ele dizia, eu boto a minha máscara de ferro e vou lá, passo o dia inteiro com máscara de ferro. Muitas vezes a gente precisa adquirir essa persona, essa personalidade para poder estar num ambiente
hostil, até poder dar o tempo, muitas vezes, de esperar a figura cair do andaime. Não sou eu que vou jogar fora do andaime, muito menos ficar torcendo, né? Eu quero que a figura seja feliz, mas é óbvio que é ela que está se jogando. A gente precisa de adquirir, né, de criar essas estratégias, aprender mais isso aí. E nesse aspecto de conversa, eu tenho certeza que vocês vão lembrar dessa roda de conversa dessa noite. Porque é muita coisa que vocês devem ter sacado dentro do grupo, tudo isso vocês sabiam. Mas tudo aquilo que a gente sabe, se a gente não transforma em verbo, né, que é um negócio bem bíblico, né, no princípio era um verbo. Se eu não colocar o que eu sei para fora, né, começa na palavra para isso se transformar em obra, né, depois se fez carne, diz a tradição cristã. Se eu não conseguir falar, encontrar minha turma para criar carne, ou seja, criar uma matéria que é a realização daquilo que eu quero ver presente no mundo, não dá. E grupo assim de conversa, né, são os famosos consultores. Junta para a turma, olha gente, eu estou com uma maçã podre verdinha lá, o que eu faço com essa figura? Aí a hora que você ouve a conversa, olha, calma que o negócio vai ter solução. Deixa ela amadurecer, que daqui a pouco cai. Quando a gente está no meio do desespero, você quer que caia logo. E não vai cair. Agora, quando você ouve uma conversa e saca, olha, arranja um pouco mais de paciência, vai, arranja um psicólogo, arranja um consultor para segurar a sua batata, mas espera o trem amadurecer e cair. Teoria é uma beleza, na prática você estabeleceu uma estratégia para quando a gente está no meio do fogo. E eu tenho certeza que vocês vão se lembrar dessa conversa de hoje, em algum momento onde esse conhecimento vai aparecer, ou então vai aparecer aquela intuição do que fazer com a situação e vocês vão lembrar, ah, eu já ouvi isso em algum lugar, capaz que isso dê certo. Então, alguém quer colocar mais alguma coisa, né, na aula? Você fecha, você que está aí com a aula do nosso palestrante, quer dar um fechamento? Eu acho que dentro do fechamento, usando, se possível, esperando que ele tenha encarnado um pouquinho os pensamentos dele, realmente tudo que, se você pensar um pouco mais, né, sair fora do foco pequeno, né, colocar um pouco, e a longo prazo, muitas coisas dos valores, né, que é mais ético, mais moral, correto, né, e persistir nisso, que é o caso dele, você consegue evoluir e ter o retorno. Né, e você cria, como diz, ele tem várias empresas, grupos, que estão baseados todos na mesma linha. Né, e tem várias outras empresas que fazem parte, né, que negociam junto. Então começa a criar, né, começa a tirar praticamente os verdinhos, né, e começa a criar uma comunidade, né, fazer. E a intenção dele é que isso espalhe, né, essa associação de empresários, né, fazendo palestras, trocando as ideias, que eu acho que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então eu acho que ele não estando aqui, a alma dele esteve aqui. E vamos bater palma para o Sérgio. E ele fala também, não é sempre, não é o palestrante que faz o ambiente, não somos nós. E acho que hoje, né, saímos da diversidade, quando ele me ligou, eu liguei, não dá mais tempo, não tinha como avisar você. Não, vamos fazer nós, vamos transformar essa diversidade num lado bom, vamos conversar, vamos trocar ideia. Né? Começando a falar o que ele ia falar e depois cada um dividir com os outros. E olha, ficou uma noite bastante agradável, saio daqui melhor, saio leve. Fico contente de conhecer mais pessoas aqui. É importante, a associação é de vocês, hein? Vocês estão aqui, eu sempre falo. Amanhã, né, eu quero que você esteja aqui no meu lugar, né? Que eu, né, cada um de vocês esteja aqui, substituindo aqui.